Isso é o quê? Uma versão comunista do K-pop? Senhoras e senhores, quando saiu esse clipe aqui, eu não acreditei. Desde as finadas Alemanha nazista e a União Soviética, que o diabo as tenha, a gente não tem o prazer desgraçado de ver um governo fazer uma propaganda tão chocante quanto essa aqui. Assim, eu só ficaria mais chocado se eles estivessem usando Insider, porque Insider, senhoras e senhores, é qualidade pura. E qualidade pura e Coreia do Norte, né? Complicado isso aí, cara. Então olha bem isso aqui, Insider veste bem, é leve, não amarrota com facilidade, é super fácil de passar, cabe em qualquer cantinho da sua mala. E dá uma olhada nessa cor aqui, eu já tenho ela há um tempão e ela não desbota. E essa aqui vocês sabem, é a minha preferida, eu só uso ela, é a super clássica Tech T-shirt da Insider. Então para facilitar a sua vida, você pegar logo a sua, toma esse descontão aqui e aproveita 12% de desconto na compra de qualquer item no site. É só clicar no link na descrição que já vai te levar direto pro site e aproveita, porque Insider é qualidade pura. Mas não muda de assunto não. Nesse vídeo aqui, a gente vai se divertir com um super hit comunista norte-coreano que, como o comunismo é um movimento de massas e que atinge o mundo inteiro, com certeza ele já deve estar em primeiro das mais ouvidas do Spotify, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quer ver? Top músicas do mundo. Primeiro lugar, Taylor Swift, Fortnite. Depois Taylor Swift. Depois Taylor Swift. Nada do Quinzinho. Vamos ver aqui. Top músicas do Brasil. Gosta de Rua, Ao Vivo, MTG Quero Te Encontrar, Entra na Defender, Haverá Sinais, Não Vou Namorar, também não. Deixa eu colocar aqui. K-pop comunista. Comunista de boteco, gatinha comunista. Que é isso aqui, meu Deus? Enfim, mas se depois desse clipe aqui você não sentir vontade de se mudar para a Coreia do Norte e participar da próxima música com os camaradas arreganhando as canjicas igual esse aqui, você tá morto por dentro, tá? Só esqueceram de te avisar. Mas se você não tá entendendo que diabos que eu tô falando aqui, bora para um contexto rápido então. Tem mais ou menos uma semana que o governo da Coreia do Norte lançou esse clipe aqui, que é uma propaganda descarada para validar o regime norte-coreano. 99,999 de todos os seres humanos do planeta vão rir e sentir vergonha alheia disso aqui que a gente vai ver. Claro que vai ter aquele 0,1% com a mente lavada dessa ideologia maluca que vai sentir o fogo da revolução ardendo no peito. Mas então, o que a gente vai fazer aqui é analisar esse clipe tosco e mostrar como que a história se repete. A mesma imagética usada na União Soviética e na Alemanha nazista, do culto à personalidade, é replicado desse mesmo jeito aqui, nessa propaganda da Coreia do Norte. Qualquer semelhança não é mera coincidência não. E eu legendei o clipe todinho pra vocês em português. Vamos começar essa vergonha alheia então. Já começa com essas crianças aqui soltando pomba, essas minas pulando. O que elas estão olhando aqui? Uma está olhando para o lado, outra está olhando para frente, outra para cima. Aos atletas olímpicos aí, ó. Porque todo mundo sabe, né, que comunismo é potência no esporte. Coreia do Norte é potência olímpica, né? Vamos dar uma olhada aqui no ranking, ó. Olha o ranking que a Coreia do Norte está aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, legal, ó a potência. Está em 42 no ranking. Tá atrás da Etiópia, do Quênia. Os atletas têm motivo para sorrir mesmo, né? Que orgulho. Então, nesse clipe aqui a gente vê que a Coreia do Norte, como todo país comunista, é uma referência no tratamento dental, né? Isso é claramente uma herança da União Soviética. Ah, legal, ó. As militares não usam armas, né? Tem uma arminha pendurada aí, mas nas guerras elas usam flores, né? Elas pulam jogando florezinha. Típica de comunista, né? Quando a União Soviética invadiu a Polônia, né? Foi mais ou menos assim. Chegaram pulando, saltitando, né? Com alegria. Assim, acabaram matando umas dezenas de milhares lá, mataram e mandaram para campos de concentração outras centenas de milhares na Lituânia, Letônia e Estônia, mas todos sabemos que Stalin amou demais. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa demonstração gratuita de amor da União Soviética a esses países, eu recomendo muito que você assista esse vídeo novinho que eu acabei de lançar, o Pacto Nazi-Soviético e o início da Segunda Guerra Mundial. Então é legal imaginar que o exército norte-coreano é humanista assim, né? Essas
possa jogar uma bombinha atômica aqui, outra ali, né? Mas as flores são as armas principais de todo regime comunista, né? Pode perguntar a qualquer polonês que a União Soviética invadiu, que eles vão dizer para você que era isso aí mesmo. Esse pulinho aí eu não sei explicar para vocês o que ele representa não, assim. Ah, e as crianças jogando esses aviãozinhos também pro alto, não faço ideia, assim. Talvez queira comparar com a gente de países capitalistas, né? Que quando a gente era criança, a gente dobrava folhas de papel, né? Fazia de caderno, né? A gente virava as folhinhas lá de caderno e fazia aquelas gaivotas, né? Que a gente jogava assim. E aí eles têm aviãozinhos de verdade, né? De plástico, que é só para jogar na nossa cara. As crianças lá dentro da Coreia do Norte, na escola, tem aviãozinho, né, de plástico dado pelo governo. Assim, a gente já está em 20 segundos de clipe e norte-coreano só pula o dia inteiro, porque todas as cenas são eles pulando aqui, pulando, criança pulando, operário pulando, gente pulando, militar pulando, todo mundo só pula na Coreia do Norte, né? É uma alegria que transborda tanto que eles não conseguem nem andar. Aí. Ih, rapá! Harry Potter da comunada coreana. Viu a varinha na mão do cara? Fazendo assim e aparecendo as letrinhas aí no pôr do sol? Assim, isso aqui já não tá parecendo mais K-pop comunista, não. Tá parecendo mais música da Xuxa. Mas aí, senhoras e senhores, depois dessa intro fofa aqui que deixaria Lenin e Marx encantados de orgulho, preste atenção a partir de agora, senhoras e senhores, porque a gente vai ver um verdadeiro culto à personalidade do jeitinho soviético e nazista. Coração caloroso como sua mãe, benevolente como seu pai. Ele está segurando seus 10 milhões de filhos em seus braços e cuidando de nós de todo o seu coração. Olha, deve ser difícil pra caramba dizer que é comunista e que apoia a Coreia do Norte depois de ver uma exibição gratuita de culto igual essa aqui. Esse clipe aqui vai ser o maior conversor de comunista em capitalista do século XXI inteiro. É vergonha alheia demais. O que é isso aqui? Mas agora presta atenção nele, no Odin coreano, no Zeus de bochechas rosadas, Kim Jong-un. É por isso que esse movimento comunista maluco não cresce em lugar nenhum do mundo. Qualquer um que vê isso aqui vê que se trata de uma cegueira mental maluca e quer ficar longe dessa noia toda aqui. Uma merda! Isso aqui é mera e pura propaganda de um regime, de um líder carismático para validar o seu regime. Isso aqui é uma monarquia elitista que se retroalimenta. Elites cooperam entre si para manterem-se no poder, no mesmo estilo absolutista francês que durou séculos e levou séculos para cair. Só que a história mostra que, assim como a França, uma hora o bicho pega, mesmo que demore pra caramba pra isso. Mas enquanto isso, na Coreia do Norte, quando o pai dele saiu, ele entrou. E quando ele sair, ela vai entrar. E aí o status quo elitista da Coreia do Norte continua girando no seu próprio eixo ad aeternum. E outra coisa, qual foi a última vez que você viu um clipe patrocinado por um governo democrático ocidental dizendo que o presidente era o pai e a mãe da nação? Cuidado com o exemplo que você vai dar aí, hein? Que ele pode ser julgado contra você. Não esquece que líderes vitalícios com poderes totais só existiram em monarquias absolutistas e em regimes totalitários igual a Alemanha nazista e a União Soviética. Que quando teve votações, foram votações manipuladas e controladas de perto pelo governo. E não esquece que quando eleições davam errado, elas eram canceladas e refeitas vez após vez, até o governo ficar satisfeito com as eleições. Foi exatamente isso que aconteceu com a União Soviética desde a sua fundação. Desde antes do golpe bolchevique de outubro de 1917, já estava marcada a Assembleia Constituinte, que aconteceria no mês seguinte. Os bolcheviques não chegaram a 25% dos votos totais de toda a Rússia. Os vencedores absolutos das eleições foram os sociais revolucionários. Mas aí, o que os bolcheviques fizeram? Cancelaram a Assembleia Constituinte com homens armados do lado de fora. E aí, eles continuaram no poder à força.
Aí sabe qual foi a justificativa que Lenin deu naquele momento? Que os sociais revolucionários tinham se dividido. Eles tinham o apoio dos sociais revolucionários de esquerda e que, portanto, eles tinham ganhado muito mais votos. Só que quando a gente vai analisar os locais onde os sociais revolucionários de esquerda competiram sozinho, eles sofreram uma derrota retumbante também. Quer ver só? Bora para dois super clássicos aqui, ó. Começando com esse aqui do professor Richard Pipes, A Revolução Russa. Aqui o professor na página 540 manda braba e mostra como que esse apoio que os bolcheviques tiveram dos sociais revolucionários de esquerda não mudou nada. Aqui na página 540 o professor diz que em vários distritos onde os sociais revolucionários de esquerda competiram sozinhos, eles tiveram um apoio desprezível. Em outras palavras, é simplesmente impossível dizer que por causa dos sociais revolucionários de esquerda, agora os bolcheviques teriam uma maioria nas eleições. Isso não aconteceu. E uma outra obra, um outro clássico também, dessa vez de um marxista revisionista, o professor Stephen Smith, nessa obra aqui, Rússia em Revolução. Ele deixa claro exatamente esse mesmo ponto do professor Richard Pipes aqui, ó. Aqui na página 155, o professor diz que os sociais revolucionários de esquerda sozinhos não se saíram bem nos distritos onde há registro de sua participação individual. Ou seja, mais um especialista atesta como os bolcheviques fracassaram nas eleições. E um outro historiador russo, dessa vez o professor Vladimir Brovkin, nessa obra aqui fantástica, que é a Rússia após Lenin, ele mostra pra gente como que nas eleições dos anos 25 e 27, os bolcheviques comunistas foram completamente derrotados por outros partidos que inclusive os camponeses queriam apoiar. Então os bolcheviques só conseguiram se manter no poder ilegítimo com o uso da força e do terror. E no caso da Coreia do Norte, acontece exatamente o mesmo padrão de repressão para se manter no poder. Olha só o artigo da professora norte-coreana Kyung-Ae Park chamado Mudança de Regime na Coreia do Norte, Reforma Econômica e Oportunidade de Estruturas Políticas. Ela mostra como que a influência da sociedade civil é extremamente fraca e que uma possível liberalização do regime só seria possível de cima para baixo, ou seja, o governo tem que querer fazer essas reformas para então a sociedade civil receber os benefícios, porque de outra forma é simplesmente impossível nas atuais condições do país. O povo não tem meios legais de se fazer ouvir. E curiosamente, só em agosto de 2023 é que o governo norte-coreano sinalizou um possível flerte com alguma possível liberalização justamente para tentar legitimar o regime diante da comunidade internacional. E um detalhe importante aqui em relação a essa lei de agosto de 2023. É a primeira vez desde 1959 que o governo publica votos que vão contra ele. Detalhe importante agora. Sabe quantos votos contra o governo teve? Incríveis 0,37%. Agora, sabe o que é mais incrível ainda? Só líderes de nações comunistas e nazistas é que conseguem tanta aprovação popular assim, minha gente. Qual que será o segredo deles, hein? Agora, só falta o regime norte-coreano permitir que a sociedade internacional faça as verificações independentes desse sistema que está querendo liberalizar para todo mundo na Coreia do Norte fazer parte. Porque, por enquanto, quem está revelando esses dados é o governo norte-coreano e o governo norte-coreano apenas. Agora, vamos avançar e olha só como que a imagética desse clipe horroroso bate com o mesmo padrão usado na União Soviética e na Alemanha nazista. O culto cego ao líder como um gigante acima do povo, o iluminado, o escolhido, junto com o povo feliz, unindo, sorrindo, com a barriguinha cheia. É o mesmo padrão nazi-comunista do povo feliz, forte e cuidado pela mamãe de todos. Só que quando a gente sai da propaganda descarada e vai para estudos sérios, isso não existe. Vamos para o estudo publicado agora, em 2020, na Humanities and Social Science Communications, publicação devidamente revisada pelos pares, inclusive chamado O que sabemos sobre a pobreza na Coreia do Norte. E aí, esse estudo aqui mostra um dado triste para quem gosta da Coreia do Norte. 60% dos norte-coreanos estão na pobreza. Vou repetir. 60% dos norte-coreanos estão na pobreza.
Isso porque, de acordo com os pesquisadores, é virtualmente impossível ter dados rigorosos porque o governo simplesmente não publica dados verificáveis de confiança. E esses especialistas aqui usam uma série de verificadores para cruzar os dados e chegarem à conclusão mais segura possível. E um dos verificadores, inclusive, é a iluminação do próprio país. Olha só essa filmagem de satélite aqui, vamos ver os países à noite, ó. Bangkok, bem iluminado, né? Hanoi, olha. Hainan Island, Hong Kong, quanta luz, gente. Isso é que é o planeta iluminado, gente. É muita luz. Xangai. Pequim, a grande Pequim. E isso aqui é o quê? Uma ilha? Coreia do Sul. Parece até curto-circuito de tanta luz, meu Deus do céu. E Coreia do Norte? Parece um buraco negro na Terra. Mas tudo bem, todo mundo sabe que ter luz não significa qualidade de vida nenhuma. Afinal de contas, a galera na Idade Média também não tinha iluminação elétrica. É mesmo. E outra coisa, das duas uma. Ou um burguês da extrema-direita do Google meteu-lhe um Photoshop aqui e apagou tudo na Coreia do Norte. Ou os norte-coreanos gostam de dormir mais cedo e apagam tudo para economizar a luz para proteger o meio ambiente. Qual das duas opções você acha que é a mais correta? Mas aí você me pergunta, Thiago, e o embargo capitalista contra a Coreia do Norte? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Aqueles comunas da Coreia do Norte são tão chatos que até a China meteu um embargo neles. É o que eu sempre digo aqui. Você pode gostar de um governo que quer destruir o capitalismo no mundo inteiro, mas não fica igual um bebê chorão depois, quando esses países capitalistas meterem-lhe um embargo no meio da cara do seu governinho de estimação. Se você depende do capitalismo dos outros para fazer o seu regime comunista de merda funcionar, fica pianinho. E o embargo, adivinha só, é a desculpinha preferida dos filhotes de Kim Jong-un pro fracasso que é aquele país. Se o país socialista tá uma merda, a culpa não pode ser dos socialistas, é dos capitalistas. Quantas vezes você já ouviu falar que Cuba tá aquela merda por causa do embargo americano? Eu já fiz um vídeo aqui no Brasão de Armas pulverizando esse argumentinho michuruca, então não deixa de assistir depois, porque é o estudo mais completo sobre o assunto aqui no YouTube. E assim como Cuba e União Soviética, os principais responsáveis pelo fracasso da Coreia do Norte é o governo socialista fracassado. Vamos de estudo aqui, ó. Começando por esse estudo aqui publicado pela Asian Survey, que é uma das maiores revistas de estudos asiáticos, chamado Coreia do Norte entre o colapso e a reforma. Aqui os professores fazem uma análise histórica do fracasso econômico da Coreia do Norte, mostrando que esse fracasso está na sua própria base ideológica, que vem desde 1955, conhecida como Juche, ou Juche, sei lá. Os professores dizem que, para além do seu papel na condução da economia norte-coreana ao colapso, o sistema político da Coreia do Norte sofre de uma série de fraquezas que podem resultar num colapso político que precede o econômico. Entre as mais importantes contam-se a institucionalização da corrupção política como um modo de vida, um sistema político monolítico e excessivamente centralizado, sem controles e equilíbrios, e uma dependência excessiva da ideologia e da coerção para motivar e controlar a população. Por isso, os professores mostram que a tragédia econômica norte-coreana é crônica e que, apesar de enchentes na década de 90 prejudicarem o setor agrícola, a agricultura vinha sendo prejudicada por anos de má administração comunista. Assim como na União Soviética, as políticas comunistas depredam e enfraquecem tanto a agricultura que, quando problemas climáticos surgem, a agricultura que já está debilitada de tantos ataques é incapaz de resistir. E os professores citam os efeitos terríveis disso aqui na página 287. Um vasto inquérito estrangeiro sobre a fome na Coreia do Norte, realizado no outono de 1998, revelou que 62% das crianças norte-coreanas com menos de 7 anos tinham um crescimento atrofiado devido à subnutrição. Os mais novos e os mais velhos são os mais vulneráveis à escassez de alimentos. As estimativas do número de mortes prematuras variam entre 300 mil e 800 mil por ano, totalizando cumulativamente 1 a 3 milhões de mortes no final do ano. Muitos dos que sobrevivem ficarão mental e fisicamente afetados para o resto da vida. As autoridades norte-coreanas fazem
pouco para cuidar da situação. Lembrando que essas tragédias aconteceram há 26 anos atrás apenas. Mas o professor mostra que, assim como na União Soviética e Cuba, a ditadura norte-coreana coloca a culpa por seus fracassos nos embargos, exatamente como defensores dessas ditaduras fazem até hoje. Mas esse argumentinho cai por terra quando a gente faz um rápido estudo como esse aqui. Aqui na página 302, os professores dizem que, uma vez que as únicas notícias que os norte-coreanos recebem vêm do governo, as pessoas, na sua maioria, parecem acreditar na linha de propaganda segundo a qual a Coreia do Norte está lidando com uma escassez global de alimentos e que, se as condições são piores para eles do que para outros povos, isso se deve apenas às recentes catástrofes naturais e ao efeito asfixiante do embargo econômico americano. Governo comunista, fracasso e propaganda apenas. As evidências provam que a principal causa do fracasso histórico norte-coreano não pode ser atribuída a embargos, mas sim às políticas comunistas predatórias contra o seu próprio povo. E apoiando esse dado, um outro estudo publicado agora em 2023 pela Anistia Internacional, que é o maior órgão de direitos humanos do mundo, diz que mais de 40% dos norte-coreanos estão malnutridos e em insegurança alimentar grave. Só a nível de comparação, o Brasil tem 9,9% da população nessa situação. 40% na Coreia do Norte, 9,9% no Brasil. Mas é claro que a Coreia do Norte é um exemplo de país que todos nós queremos. E, de acordo com outro estudo do Human Rights Watch, a Coreia do Norte é um dos regimes mais repressivos do mundo. O governo mantém a obediência pelo medo, usando ameaças de tortura, execuções, prisão e desaparecimentos forçados. Não tolera o pluralismo e bane a mídia independente, organizações da sociedade civil, sindicatos e além de aplicar trabalho forçado. Mas agora eu não estou entendendo mais nada aqui, minha gente. Nesse clipe aqui, tá todo mundo rindo, feliz, sadio, com a barriguinha cheia. Será que a gente deve confiar em estudos científicos ou nesse clipe de K-pop comunista do governo coreano, hein? Se bem que essa é fácil. Todos esses estudos que eu citei aqui são estudos da burguesia neoliberal, da extrema-direita nazi-fascista. Você sabe disso. Quem diz a verdade verdadeira é o governo de ditadura comunista. Agora só nos resta terminar de ver esse lindo clipe inspirador que aquece o nosso coraçãozinho de tanta felicidade.